E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. E esse vídeo vai ser bravo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre curiosidades aqui da Gardens. Quais são as dificuldades que a gente tem aqui com as suculentas, né? Em trabalhar com as suculentas. Porque às vezes as pessoas vêm aqui e falam: ai, que delícia trabalhar com plantas. Realmente é uma delícia, mas também existe, né, os contrapontos aí que a gente não pode deixar de falar. Então, vamos falar sobre as dificuldades que a gente tem, né? E uma delas, gente, eu já vou começar, é do transporte, né? Hoje a maioria de vocês vão falar assim: ah, minha maior dificuldade é o fornecedor. E depois que a gente passa dessa linha do fornecedor, a dificuldade é transportar as plantas que vêm do fornecedor. Então já temos uma plantinha aqui, ó. Uma titubãs que, coitada, sofreu um acidente aí de viagem. A gente carrega as plantas, né, em caixas, assim, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente carrega plantas em caixas assim, que elas empilham. Então, a gente coloca uma a uma cuidadosamente aqui. E aí, essas caixas vão empilhando. Mas, às vezes, acontece nessa cidade, né, que tem asfaltos péssimos, vamos dizer assim. E aí a caminhonete balança igual uma charrete. E aí a caixa tripida e acontece isso daqui. São poucas vezes que acontece, porque a gente tem realmente muito cuidado mesmo. Mas dessa vez aconteceu, era um vaso grande de titubãs. E aí a caixa, aconteceu isso daí, ó. E dá uma dó, né? Mas, né, no começo a gente ficava se lamentando: nossa, perdeu. Ai, quanto custou essa planta? Meu Deus, e agora? E se acontecer com todas as outras? Meu Deus, sabe? A gente fica só pensando no prejuízo. Mas, né, a gente tem que virar nossa cabeça pra pensar depois na lucratividade, né? Então, esse vasinho aqui, a Ellen, antes da gente pensar em alguma coisa, né, a Ellen já veio e já plantou aqui nesse vaso. Ó, esse daqui é um vaso do Gustavo, que ele inclusive fez aqui no canal com vocês. E tinha uma planta ali que acho que tava morta, né, Ellen? Tava com cochonilha, acho. E aí a Ellen plantou aqui. Então isso daqui vai virar uma trizeira. Isso daqui é um vaso do Gustavo, mas a gente não tem... A gente não, né? Eu, por exemplo, às vezes não tenho muito apego. Então eu passo a tesoura e a gente faz, né, decapitações que viram plantas pra ir embora pra vocês. Então aqui, ó, essa cabecinha tava bem aqui. E aí a Ellen decapitou e isso daí vai crescer aí sem pressa, tá? Então, a gente tem sempre que procurar soluções, né? Para os problemas que acontecem, para as dificuldades que acontecem, né? E aí a gente vai aprendendo que tem que encaixar melhor a caixa e tudo mais. Mas, né, mesmo que a gente planeje esse tipo de coisa, acontece. Então, aqui vai virar uma trizeira, aquela cabeça vai esperar crescer. E também, se a gente não quisesse esperar crescer, né, e ver a transformação dela, a gente poderia tirar todas as folhinhas e fazer novas titubãs. Como esse é um processo bem demorado, a gente prefere fazer dessa forma. Então, eu até vou mostrar pra vocês algumas folhinhas de titubãs que a gente tem aqui. Porque a titubã solta bastante folhinha, né? Olha aqui, ó. Aí ela escreveu até na folha. Olha aí. Brotinha de titubã saindo. Ela brota rápido, só que ela tem um forte... Opa, caiu em algum lugar. Ela tem um forte índice de apodrecimento, né? Então, o que dá, a gente tenta, né? Igual essa cante aqui, ó. Saiu algumas folhas. E aí, gente, olha quantas folhas ali. E nenhuma brotou. Nenhuma. Olha aí, gente. Cicatriza, mas não brota. Então, eu sempre falo aqui, é a justificativa do caro e do barato, né? Então, realmente as plantas que são mais caras não brotam. É que nem a pálida. A pálida nem é tão cara porque ela brota muito fácil na haste. Mas na folha, ó, 29. Cicatrizou e o broto não veio em nenhuma delas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 folhas e nenhuma veio broto. Então, tudo é um teste, né? E às vezes, a gente que trabalha com planta se depara com uma situação dessa e fica triste, porque, ai, não brotou, e agora? E a gente tem que ir tentando de outras formas. Então, se eu vi que não brotou da folha facilmente, pode ser que do caule brote. Olha aí um exemplo aqui, ó.
Nem sei que planta que é essa, mas possivelmente ela tenha apodrecido, caído todas... Ó, 29/9. Faz... Nossa! Faz pouco tempo. Aquela que despetalou inteira? É. Olha aí, pessoal. Então, nem tudo é perdido. Isso que eu vou mostrar pra vocês as dificuldades, né? Que a gente passa aqui. Por exemplo, essa é uma White Prince, que não é uma planta barata nem pra venda, nem pra compra. Não é uma planta fácil de encontrar, pelo menos aqui na nossa região. E, ó, ela apodreceu inteirinha. Mas, faz exatamente 29/9, hoje é dia 11, exatamente 12 dias. E olha aí. Sem nenhuma folha, já tá brotando. Então, às vezes a gente acha que tudo está perdido, mas não está. Então, a gente tem que observar as situações e esperar, né? E não só ficar chorando leite derramado. Agora eu estou aqui perto de algumas coleções aqui pessoais que a gente tem. E algumas coisas aqui, a maioria dessas coisas a gente ganha, né? Então, as pessoas vêm visitar e a gente, né, vai cultivando os mudinhos que as pessoas dão. E outra dificuldade bem chatinha que a gente tem aqui, todo mundo, eu acredito que tenha, são as pragas, gente. Essas pragas são pragas e a gente fica assim, puto da vida, porque, né, elas realmente acabam destruindo, né, às vezes alguma planta que a gente tanto gosta. Por isso, né, que é muito importante a gente observar, né? Então, todo dia dá aquele check-up ali nas plantas, um checklist ali, né? Principalmente as que secam bastante folha embaixo, pra ver se não tem cochonilha, pra ver se não tem pulgão, né? E isso é uma dificuldade também, porque nem sempre a gente tem tempo suficiente pra ficar olhando, né? Porque a gente tem que se preocupar em vender, a gente tem que se preocupar em postagem, tem que se preocupar em fazer o arranjo que tá encomendado, é um monte de outras coisas. Hoje, a gente aqui tem uma rede de apoio, que é a Cris, a Ellen, a Cio, né? As meninas que trabalham aqui, então sempre a Ellen e a Cio que trabalham na estufa sempre estão de olho nisso, né? Enquanto eu posso tomar conta de outras coisas. Mas sempre acontece, porque às vezes, pessoal, a cochonilha parece que dá cria igual coelho de um dia pro outro. É um negócio louco. E a hora que a gente vê, a planta já tá infestada. E a gente fala, meu Deus, como que eu não percebi antes? Mas pode acontecer. E aí a gente tem que usar a inteligência pra ver o que vai fazer de imediato, né? Então, se a gente vai lavar a planta, se vai tirar da terra. Aqui, a gente costuma já, imediatamente, se tiver muito infestado, tirar da terra, lavar e já tratar com os produtos aí que a gente costuma tratar as cochonilhas e as pragas, tá? Mas também nem tudo é perdido, porque quando já tá despetalando inteira, acontece igual a White Prince. A White Prince foi podridão ou foi cochonilha? Deu muita cochonilha e não deu pra salvar. Não deu pra salvar ela. Ah lá, tá vendo? Cara, passa. Ela passa e a outra branquinha, a melequinha. Você tá vendo? Então, assim, mesmo que haja praga, não deu pra salvar, porque as folhas começam a cair, a planta começa a ficar enrugada e não dá pra salvar pra venda. Então, se você tem, assim, só plantas de coleção, talvez dá pra você ir espirrando e dá pra ir fazendo algumas coisas. Aqui, a gente não pode segurar a planta com doença. Então, eu sempre falo pras meninas, identificou a doença, imediatamente tira. E se não dá pra salvar, a planta já decapita, joga a parte que não dá fora e tenta salvar o máximo possível. Então, nesse caso que as meninas fizeram, tiraram todas as folhas que já estavam caindo, não tinha como mesmo, e salvaram o caule. Então, isso daí foi uma estratégia de inteligência, né? Então, salvou o caule e o caule já tá dando um monte de brotinhos, né? Então, sucesso. Mas às vezes nem sempre é assim. A gente salva o caule fica lá só dando trabalho e não dá nada. E acontece, gente. Então, nem médicos aí conseguem salvar, às vezes, uma doença, né, de uma pessoa e a pessoa falece. Então, a gente tá falando de seres humanos. E plantas não são diferentes. Então, tem vezes que dá pra salvar, tem vezes que não dá. Então, a gente não pode ser muito apegado ao ponto de esquecer tudo e não querer mais cultivar só porque uma planta morreu. Acontece, tá? Acontece com a gente que já tem experiência nisso, acontece com pessoas amadoras que estão começando agora e acontece com grandes cultivadores que estão aí faz tempo, né, no cultivo de suculentas. Outra situação aqui que a Ellen me alertou, e eu já até falei esses dias, acho que num vídeo eu gravei, e eu saí cortando as hastes de todas as plantas lá no sítio.
Porque o que acontece? A haste, gente, ela tira muita vitamina da planta, né? Não que ela tire, ela absorve muito, é igual um bebezinho que tá na barriga da mãe. Então, toda a vitamina que a mãe recebe, o bebezinho puxa pra ele pra crescer. Então, é a mesma coisa da haste, tá? Então, muitas vezes a gente tem que tirar essa haste floral para que a planta continue se desenvolvendo melhor. E nesse caso, ó, a gente tem algumas plantas que a haste ainda brota. Então, principalmente essas hastes de caule bem grosso, ele tem vitamina, nutriente suficiente para se virar sozinho. Então, ó, da haste, gente, olha o que virou. A Ellen colocou aqui. Quantas hastes você colocou, Ellen, aqui? Coloquei 3. Opa, tô baixando. 3 hastes a Ellen plantou e só uma vingou. Então, realmente, assim, a gente vê cada vez mais semelhança, né? Não sei se algumas pessoas vão levar em boa o que eu vou falar aqui, mas eu até vou perguntar pra ela. A gente vê muita semelhança, né, nas plantas e nos seres humanos. É ou não é? Então, vamos colocar uma situação. Uma pessoa que vamos falar de fertilização, que tem muito fertilização in vitro. Então, coloca-se lá 3 espermatozoides e um só vinga, ou os 3 vingam. Então, né, tem essa relação aí de nem tudo que tá pronto está certo, né? Então, nem todas as plantas, você pode cultivar 3 plantas iguais que vieram do mesmo fornecedor, da mesma caixa. E só uma foi pra frente, só uma cresceu. Então, é coisas que acontecem, né? E às vezes não é um erro seu. Eu tô mostrando aqui os pedidos, não sei porquê, mas tudo bem. Não é um erro seu, e sim é uma condição genética, uma condição da planta mesmo, né? A gente sempre fala que cada planta é única. Então, por mais que existam clones, por mais que existam plantas criadas em laboratório, cada planta tem a sua particularidade. Então, uma dá mais brotos, outras não. Então, tudo se tem, né, uma condição especial. E essa daqui, gente, essa haste veio poderosíssima e vai dar muitos frutos aqui. Ó, temos outra situação aqui, que é dessa Vivien. Também veio do sítio com cochonilha, né, Ellen? Veio do sítio com cochonilha, a gente limpou, fez as decapitações, já vendeu e, ó, tá vindo brotos de novo. Então, é assim, situações que a gente vai aprendendo, né, e que vai encontrando alternativas. Mas a gente nunca pode perder a esperança, né, que dê certo. Então a gente tenta, pode ser, a gente sempre fala, quem tenta não consegue. A gente faz, né? E se vai dar certo ou não, é uma questão de tempo, né? Então aqui a gente tem esse carrinho aqui, ó, é o carrinho da experiência. E a gente sempre encontra maneiras aí de tá reciclando, né? De tá tentando salvar as plantas. E também a gente pensa não só, né, na questão de venda, né? E sim da saúde da planta, do que a gente vai enviar e tudo mais. Então, é importante pensar nisso também, né? Na questão lucratividade. Porque se você começa a jogar fora tudo que não tá bom e você não tenta alternativas, pode ser que você esteja perdendo dinheiro aí, né? Que as suculentas, eu sempre falo, é uma mina. Porque a suculenta tem a oportunidade de dar mudas por folha, por haste, decapitação, dá pra você fazer arranjo, dá pra você vender separado, dá pra você fazer matrizeiro e vender, é muita alternativa, né? E então a gente, a todo momento, né, tenta essas alternativas aí pra que não perca. Quando a gente tem um negócio, a gente tem que pensar em tudo, né, pra que a conta feche no final. E claro, tem muitos obstáculos aí que a gente passa, né, e que às vezes não é tão legal a experiência, mas que sim a gente sai com um aprendizado. Então me conta aqui também você, vai me contando aqui nos comentários as formas que você encara as dificuldades aí. Qual é a sua maior dificuldade aí no seu negócio com plantas? Aqui a gente tem muita gente que segue a gente, que tem um pequeno negócio com suculentas, ou que tá começando, ou que pensa em começar, e às vezes a gente barra pela dificuldade, né? Quando a gente barra pela primeira dificuldade, a gente acha que não vai ser mais capaz, né? Então, tem pessoas que barram pelo simples fato de não encontrar no fornecedor, e aí para. E não é bem assim.
A gente também começou sem e deu certo. Então me conta aqui quais são as dificuldades, que depois eu vou fazer um vídeo só respondendo essas perguntas, essas dificuldades, né? Como a gente tem um caminhãozinho bonito passando aqui, né? Mas vamos esperá-lo. Vamos, colega. Ai, gente, ele não tá tentando sair da vaga, não sai, mas enfim. Vamos aí tentar, né, ajudar... Tentar não, a gente vai ajudar vocês, né? Como a gente tem uma certa experiência, já tem a loja aqui. Com a base das nossas dificuldades, a gente ajuda vocês aí nas dificuldades de vocês e talvez encontrar uma saída aí, tá? Então, fala aqui embaixo, ó. Vai colocando nos comentários aí as dificuldades, tá bom? Que depois eu vou gravar um vídeo só com as perguntinhas. E agora, eu vou fazer uma coisa que vocês adoram que eu faça, que é tesoura. Momento tesoura. Com esse matrizeiro de pulvinata. Então, a gente já recebeu ele assim, não tão grande, né? A gente já comprou ele em forma de matrizeiro e foi replantado nele numa cuia maior. Então ele veio numa cuia 16, a gente sempre faz esse processo. Vem numa cuia menor, né? Ou num pote, planta num pote maior, espera crescer e aí quando chega o momento ideal das mudas firminhas, a gente faz a decapitação, tá? Peguei esse matrizeiro ali por acaso e acabei de ver nesse exato momento indícios de cochonilhas novas, porém estão aqui. Acho que é o momento certo, né, Ellen? Da gente cuidar e a gente já decapitar pra planta criar força pra combater essa cochonilha, tá? Eu vou usar aqui o fungicida da Forte. Esse mata cochonilha da Forte, a gente tem no nosso site ele. E qual é bom até falar isso, qual é o momento que eu uso álcool e qual é o momento que eu uso um produto de tratamento, né? Que momento que a gente usa o álcool? A gente usa o álcool em situações que a cochonilha está mais no caule, está começando na terra, no caule, e não está em cima. Como a pulvinata, ó, as cochonilhas estão... Eu até acho que essa não seja uma cochonilha comum, né, Ellen? Porque geralmente elas ficam bem branquinhas. Essa cochonilha é meio cinzinha, mas é um bichinho. E está por cima da planta. Ó, aqui dá pra você ver bem, Ellen, ó. Aqui embaixo, ó. Então, quando ela tá em cima da planta, ó, deu pra ver, deu. Quando ela tá em cima da planta, a gente não pode aplicar o álcool, porque senão vai queimar, tá? Então, a gente usa esse daqui da Forte. Então, eu vou espirrar nela toda. Principalmente nas que estão com cochonilha, nas folhas que estão, a gente dá uma espirrada bem direta, tipo, até escorrer, sabe? Até a gente ver... matar mesmo. Esse produto aqui é um produto de uso doméstico, tá? Então todos vocês podem usar sem problemas. Ele não tem problema de intoxicação, igual aqueles produtos, né, que usam em uso profissional, tá? Então a gente pode espirrar bastante e ele não queima, tá? A gente já fez algumas experiências aqui. E ele não queima, mas ele é forte o suficiente pra matar imediatamente, né? A cochonilha fica amarelinha mesmo. Não é, assim, encostou, matou, igual o álcool. Mas ele é muito bom. De um dia pro outro a gente já percebe uma grande diferença. E como é um matrizeiro grande, a gente tem que aplicar bastante, porque tá por tudo. Então, não está um foco. Quando é foco, a gente usa o álcool. Ó, eu acho que tá bom, né? E agora a gente vai começar as decapitações. Então, qual que eu escolho a muda para decapitar, né? A gente sempre escolhe as maiores, né? E essas feinhas aqui, a gente não decapita. Por que, Manu, você não decapita as feinhas? Para recuperar depois? Porque eu vou usar elas pra força do matrizeiro, tá? Então, como ela tá feia... ela vai ficar só como força do matrizeiro. Feia que eu digo, ó, ela queimou um pouquinho nesse canto. Então, aqui na loja a gente não trabalha com esse tipo de produto, tá? A gente não... indico que vocês também nem vendam plantas que não estão em condição legais, tá? Então, a gente só decapita essas daqui que estão com bracinhos. Ó, essas daqui que... olha aqui, ó, vai dar uma muda bonita a hora que crescer, tá vendo? Essa daqui tá bom, então eu sempre gosto de escolher plantas que estejam
bem formadinhas, sabe? Você não precisa de quantidade, sim de qualidade. Porque não adianta nada você ter 300 mudas feias, tá? Então é melhor ter 10 bonitas do que 300 feias. Olha aí. Então eu nunca deixo muito pelado o matrezeiro. Porque ele precisa continuar tendo força pra crescer e dar mais frutos, né? E se a gente tira tudo, ele vai demorar mais. Olha que galho bonito. Grossinho já. Que a gente procura ainda tirar mais ou menos do mesmo padrão, né? Pra depois, na hora da venda, todo mundo receber assim, do mesmo padrão possível. Olha, gente, matou mesmo, viu? Matou mesmo. Usem máscara pra aplicar, tá? Porque por mais que ele não é tóxico, na embalagem fala que não é tóxico, né? Mas o cheiro é forte. Então eu, por exemplo, que tenho rinite alérgica, deveria ter usado máscara, mas já foi. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 8. Então rendeu 8 potinhos. A gente vai fazer tudo pote 11. E agora, a pergunta, você vai esperar cicatrizar? A gente aqui não espera, porque a gente tem controle aqui, as meninas já sabem como cuidar, tá? Então, a gente não espera cicatrizar. Mas, se você tiver sem tempo e não quiser fazer agora, pode esperar cicatrizar sim, tá? A gente planta e não rega, tá? Então, espera uns diazinhos aí pra regar, tá bom? Então, ó, a Ellen já preparou aqui os 8 potinhos das nossas plantas. Então, ó, tá com esses pontinhos brancos que é perlita, tá? Então, às vezes a gente faz com palha, às vezes faz com perlita, é o que dá na teia aqui. Então, às vezes sobra um pouquinho com palha aí no tambor ali, ó. Que a gente prepara o substrato e aí fica com um pouquinho de cada um. Mas não tem problema, os dois são ótimos, tá? O importante é que a mesma qualidade de vida que você dá nos matrezeiros, né? O mesmo substrato que você usa no matrizeiro, você use aqui nas mudas, tá? Que seja um substrato de ótima qualidade, como o Biomix. Então, aqui a gente usa Biomix. E para agregar, a gente usa palha de arroz carbonizada ou perlita e carvão, tá? E tem obrigatório carvão, não obrigatório, né? Mas que deixa muito melhor. Carvão e palha ou perlita. É igual arroz, gente. Arroz já é bom, já é nutritivo. Mas se você acrescentar cebola e alho, ele fica muito melhor. E ainda se você colocar um bacon, fica maravilhoso. Então, bacon no arroz, Ellen? Sim. Eu nunca comi arroz com bacon. A não ser aquele arroz misto, misturado. Fica uma delícia. Ah, é? Então tá bom, gente. Coloquem bacon no arroz. Então, a gente vai colocando... Só encaixar as mudinhas aqui, ó. É, com uma mão, né, Ellen? Não dá, né? A gente encaixa as mudinhas e vai ficar aqui em observação. Como já saiu de lá, ó, que tá no sol pleno, porém sol só da manhã, eles já vão direto pra lá, tá? Então, decapitação tem a ver, já que você planta, com quantidade de rega e não com quantidade de sol. Então, coloque ele já no mesmo lugar que o matrizeiro estava, no lugar que tá adaptado. Então, aqui você não precisa fazer uma adaptação de luminosidade, e sim uma adaptação de rega, tá? Então, temos os potinhos todos aqui. Falta só mais um. São 8 potinhos. E daqui mais ou menos um mês, nem isso, né? Não. Uns 20 dias ele já vai pra venda. Então, esse tipo de trabalho aqui que a gente faz, que é as decapitações dos matrezeiros, ele é uma boa fonte de lucratividade, porque a gente ainda continua com o matrizeiro, né? E ainda tem mudas. Então, isso daqui se torna perene, né? E tem uma hora... Ah, Manu, mas é pra sempre que o matrizeiro vai durar? Não, tem uma hora que ele vai parar de se desenvolver, porque é uma planta velha, enfim. E aí, você tem que encontrar outras alternativas pra ele, tá? Que vai muito além da nossa imaginação. A gente tem que ir fazendo testes, né, com isso. Então, às vezes, pessoal, você tem alguma planta querida sua aí e você fala, ah, mas eu vou vender, eu vou ter que desfazer da planta. E não é bem assim. Você pode ter sua planta de coleção, cortar umas acidinhas para aquela amiga que pede muda, você fala, ah, eu posso vender para você, o que você acha? Aí você
corta um pedacinho, espera enraizar, vende pra amiga e ainda continua com essa planta linda e maravilhosa, tá bom? Tenho um outro exemplo disso, que é a Letícia. Tá ali, ó, ela já foi decapitada 2 vezes. E olha como que está esse matrizeiro, gente. Ela tá aqui escondidinha, porque aqui pega o sol da meia-tarde. Olha aí. 2 vezes já foi decapitada, já foi até pra venda. E ela não para de dar produtos. E é um matrizeiro velho, tá? A gente comprou de um produtor nosso, mas ele era um matrizeirinho pequeno. Eu falei, vende pra mim então. Aí ele acabou vendendo, porque ele falou, olha... Só que é um matrizeiro já velho, mas ele não para de dar mudas, tá vendo? Olha que coisa mais linda que tá isso, gente. Então eu fiz uma boa decapitação aqui e agora eu vou esperar um bom tempo para essas mudinhas pequenas crescerem. Então eu tenho que dar muita atenção para esse matrizeiro, porque ó, tem muitos bebês vindo por aí e vai, né, render um bom lucrinho aí, tá? Então, gente, quando se fala de suculentas, né, igual eu já falei para vocês, a gente tá falando de infinitas possibilidades aí de lucratividade, tá? Então, você que já trabalha com suculenta, não fique preso a só compra e revenda. Ou não fique preso a só fazer matrizeiros. Ou só ter mudas de berçários, porque é mais lucrativo. A gente tem que, né, encontrar várias fontes, né, de venda, de várias fontes de lucratividade. A gente ainda continua fazendo arranjos, a gente aqui ainda continua fazendo lembrancinhas, a gente ainda continua comprando e revendendo, a gente continua fazendo berçário, a gente continua fazendo matrizeiros e a gente ainda continua fazendo venda presencial, venda online, eventos. Então, assim, não pare, assim, não encontre uma coisa e vá só naquilo, porque às vezes quando uma coisa para, a outra continua. Então, por isso que a gente tem que estar sempre à frente, sempre imaginando formas novas de fazer as coisas e formas lucrativas. Pensar, né, e agir com inteligência. Então, não é só o prazer de estar decapitando, não é só o prazer de estar cuidando, mas sim em pensando todas as fontes aí que pode trazer pra gente, tá? Ó, aquela Letícia que eu acabei de mostrar pra vocês, deixa eu virar aqui. Ó, aquela Letícia que eu acabei de mostrar pra vocês, ela foi decapitada faz uns 25 dias, mais ou menos. E olha aqui, ó. Tá lotada de raiz. Então, esse daqui eu fiz um arranjo. Não foi um arranjo pra venda, porque essa pele também é decapitada. A gente, inclusive, guardou o caule dela. Ela também foi decapitada, porque ela tava com o caule muito alto, né? E pra enviar fica ruim pra cultivar. Então, a gente decapitou pra ela ficar a roseta certinha. Decapitamos a Letícia, né, pra fazer mudas. Então aqui eu vou esperar ela crescer um pouquinho, criar bastante raiz, porque pra envio a gente precisa enviar com bastante raiz. Aqui na loja nem precisa tanto, que a gente avisa o cliente, olha, tá com pouca raiz, deixa um pouquinho aí. Mas, ó, isso daqui, ó, já é o suficiente pra uma planta seguir. Pausa pro caminhão. Já é o suficiente pra planta seguir, né, saudável. E aqui uma rosinha de sal só pra enfeitar. Então é você buscar os caminhos, você ir atrás, né? Pra conseguir aí ter um caminho de sucesso, tá? Então, ó, não esquece de me mandar aqui se você tá começando um negócio, se você já tem um negócio, se você já tem um grande negócio, uma floricultura. Me escreve aqui qual a sua dificuldade, que a gente vai fazer um vídeo, né? Compartilhando e tentando ajudar uns aos outros, né? Nessa jornada, que às vezes, né, as pessoas eu tenho o mesmo propósito que você, vender plantas, né, mas existem situações diferentes, então a gente vai procurar se ajudar aí. Então escreve aqui, que depois eu vou pegar tudo isso que vocês escreveram e vou gravar um vídeo respondendo isso. Eu vou ajudar a vocês, né, a encontrar soluções para isso, tá? Então, o vídeo de hoje, acho que não sei quanto tempo deu, acho que vai ser curto, mas acredito que muito produtivo, tá bom? Então, muito obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar com quem você gosta e deixar o seu comentário, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!